Aí. Tudo bom? Boa noite. Eu sou o Paulo do Mundo Animal. Hoje eu vim para mostrar quando a gente vai fazer o corte da asa da calopsita e ensinar o porquê cortar e o tamanho, o local exato de cortar. Aqui é uma calopsita que a gente está fazendo o quê? Está tratando dela na mão para ficar como pet e ela já está mais ou menos com uns 50, 60 dias. Já é uma parte que ela começa a ficar com a asa grande e para evitar que ela voe, por conta de que ela pode assustar com alguma coisa. Eu moro numa casa que fica um pouco mais alta. Se ela sair pela janela e voar, mesmo com a asa cortada, ela vai planar e pode parar um pouco longe, pode ser presa para algum animal e pode você não conseguir encontrar a ave novamente. Então o ideal é que você corte sempre que perceber que a asa tá crescendo, você corte a asa e evitar que quando ela estiver solta em casa, ela assuste e saia pela janela, porque é do instinto dele, se a ave assustar, que ela tente voar. Eu vou mostrar como que a gente costuma cortar as asas. A gente corta os dois lados para ela não voar e ficar de lado e bater em alguma coisa, corta dos dois para ela conseguir planar direito. Quando ela tá com a asa inteira, ela fica com a asa fechada, tem essa imagem da asa fechada. Então assim, eu não gosto de cortar a da ponta, primeiro por estética e segundo para ajudar ela um pouco a planar, porque se você cortar a ponta dela, ela vai ficar com a asa assim. Então quando você deixar a pontinha da asa, ela vai ter a impressão de ter a asa. Então eu não corto todas para ela ficar assim, como se fosse sem asa. Eu vou deixar uma ponta. Um outro ponto que a gente olha, ela tem algumas penas aqui, que são as penas grandes, e por baixo ela tem umas penas menores, que são as penas que a gente usa como referência. A gente costuma cortar acima dessas penas, sem cortar essas penas de baixo, tá vendo? Então assim, eu vou tirar a primeira pena e cortar acima delas. Pode usar uma tesoura normal? Pode sim. Você vai pegar aqui, tá vendo? Você vai ver que ela tem umas penas por baixo, ó. Eu vou cortar sem cortar essas penas, ó. Isso não machuca ela, não? Não machuca. Tá vendo, ó? Quando eu corto com deixando a da ponta, ela dá a impressão de que ainda tem asa. Senão ela ficaria assim, tá vendo? Aí, reforçando, ó. Eu não cortei essas penas de baixo, tá vendo que elas estão inteiras, ó? Se eu fizer assim, você percebe que elas estão inteiras. Não cortei nem as pontas dela. Tá vendo? As pontas continuaram intactas. Corto na altura dela. Elas a gente usa como referência. Aí a mesma coisa eu faço na outra asa. Eu vou abrir a outra asa. Vou pular a pena da ponta. Aí, ó, a pena da ponta, as penas que eu usei como referência não foram cortadas as pontas, tá vendo? Você vê que as penas estão intactas. E deixei a da ponta, que é o que eu falei, para ter a estética da asa cortada. E ela tá a impressão de ter a asa, tá vendo? Por ela ser uma calopsita que vai ficar para pet, então assim, nessa idade a gente já costuma cortar, pra ela já ir ficando acostumada, tá vendo? Ó, ela estando com as penas da ponta, você não percebe que ela tá sem asa. Eu vou pegar uma outra para mostrar a diferença das duas asas. A diferença da asa que tá cortada e a que não tá cortada. Qual que é a idade que ela tá? Elas estão aproximadamente entre 50 e 60 dias. Eu vou cortar da outra, só para ver novamente, ó. A gente usa... Tem uma técnica aí pra você segurar a cabeça dela, porque ela não tá te buscando? Você sempre pode segurar com os dois dedos, trava uma asa e trava as patas, tá vendo? Pra ela não ficar batendo, porque na hora que você vai cortar, ela costuma bater um pouco pra ela não machucar. Aí você consegue segurar, tá vendo? Aí, novamente, você não corta as penas de baixo, que são a referência, e nem a da ponta.
Aí, ó, as penas de referência continuam intactas e não corta da ponta. Vou só parar aqui para ficar bonitinho e ficar certinho. Do outro lado a mesma coisa, você vai segurar ela do jeito que você trave para ela não ficar batendo e não machucar a asa na hora que você for cortar. Porque senão ela pode bater a asa e você acabar deixando ela virando a asa. E assim, não precisa de cortar até lá no final da asa também, tá vendo? Você não precisa de vir até aqui no final e cortar tudo. Aí, você corta dos dois lados para quando ela voar, ela conseguir pelo menos planar. E a da pontinha é para ela ter o aspecto de ter a asa inteira. Aí a gente trata delas assim desde novinha para ficar uma ave ideal para pet. Que é o que a gente recomenda para criança, para fazer companhia em casa. Tem que ser uma ave que é tratada desde novinha na mão, para que ela não fique uma ave brava e não fique querendo fugir toda hora do seu dono, entendeu? Vai ficar uma ave bem mais tranquila em casa. De quanto em quanto tempo tem que podar? A asa você pode aparar ela pelo menos de mês em mês para não ter perigo de fugir a ave, entendeu? E pode toda vez. Ou também acompanhar na hora que você vê que as penas que a gente cortou estão chegando no tamanho da pena que você deixou da ponta. Se você vê que estão ficando mais ou menos do tamanho, você pode aparar também, se ela crescer mais rápido. Ou se você perceber que ela está querendo levantar voo mais fácil também, pode aparar a pena. Depois você segue a gente lá, Mundo Animal BH. Logo a gente posta mais dicas lá de como tratar e como fazer o manejo adequado das suas aves.